Neste vídeo vou então finalizar por agora estes conceitos relacionados com a grid do Bootstrap, para avançarmos nos outros conceitos relacionados com esta framework, para falar especificamente sobre a forma como nós podemos usar um mecanismo complementar ao que vimos no vídeo anterior, relacionado com os offsets, mas que neste caso significa ordenar as colunas, e vou falar muito superficial sobre o conceito de mixins em less, que é uma matéria que nós não iremos agora aprofundar e que irá ficar eventualmente para a parte final desta série. No vídeo anterior desta série, eu mostrei como podemos utilizar então o sistema de offsets, isto é, o sistema que permite criar uma coluna, um espaço e outra coluna, por exemplo, ou colocar coluna sim, coluna não, isto é, fazer colunas visíveis e colunas invisíveis, ou reservar espaços. No entanto, há aqui um outro esquema que também nos pode ser útil em determinadas circunstâncias, que é o sistema de ordenação de colunas, que introduz aqui duas novas classes, associadas àquilo que já conhecemos, que é o call MD, ou o call SM, ou o call XS, ou o call LG, de large, mas que contém as palavras push e pull. Push significa empurrar para a frente. Ora, empurrar significa, neste caso concreto, mover da esquerda para a direita. Movimentar da esquerda para a direita. O pull significa puxar. E neste caso significa arrastar da direita para a esquerda. Nada melhor do que ver isto a funcionar num exemplo. O que é que isto vai permitir? Bom, aqui na nossa página, ok, aqui no nosso template, vamos criar uma linha e vamos criar duas colunas. Uma com uma largura de 4 e outra com uma largura de 8. Ok? 4 mais 8 dá 12. Mas eu depois vou querer inverter as colunas. Vou puxar, ou vou arrastar, empurrar a de 4 para aquele lado e puxar a de 8 para este lado. Vamos ver então como é que isso se processa aqui no nosso código. Nós temos aqui basicamente o exemplo aqui no Bootstrap, não é? Na página do Bootstrap. Ele diz que nós usamos a largura da coluna e depois dizemos quanto é que queremos puxar para trás e para a frente. Aqui vamos fazer um exemplo muito simples, portanto vamos colocar aqui div class é igual a call md, vamos criar com 4, ok? Vamos deixar ficar agora assim, id é igual a coluna, e vamos colocar aqui um pequeno texto dentro, ok? É evidente que eu ainda vou ali criar a linha, ok? Não me vou esquecer, então vamos colocar aqui p, coluna 1. E aqui a identificação da coluna vai ser fundamental para nós percebermos que elas se vão movimentar e vão inverter a sua ordem. E neste caso vamos colocar aqui o div. Vamos criar aqui rapidamente então a row. Ora, div class igual a row. Sem a row não existe, então vamos colocar aqui id igual a row, apenas para conseguirmos visualizar no nosso layout. Ok, aqui vou chegar um bocadinho para a frente. Tudo certo. E vamos agora então aqui criar uma segunda coluna, que neste caso vai ter uma largura de 8 para, conjuntamente com o 4, termos então a coluna 2 ali organizada. Já tínhamos visto isto, se agora formos aqui refrescar, temos então a coluna 1 e a coluna 2. O que eu vou fazer agora, com a simples adição daquelas duas classes, é conseguir arrastar esta coluna 2 para este lado de cá e a coluna 1 puxá-la para o lado de lá. O que é que eu vou fazer então? Vou utilizar aqui, neste caso, quero que a coluna 4 avance 8 colunas para a frente. Ok? 8 espaços de coluna, 8 porções de coluna. Então vou colocar call md push 8. Ok? E neste caso concreto aqui, vou puxar esta 4 para trás. Ok? Que é para vir ocupar o espaço daquela. Então vamos colocar call md pull 8. Neste caso 4. Ok? E aqui temos a coluna 1 e a coluna 2, que é o que está aqui, coluna 1, coluna 2. Quando eu agora for a refrescar, reparem o que é que aconteceu. As colunas inverteram a sua ordem. E, portanto, utilizando este mecanismo, pode ser também, enfim, não é a mesma coisa, mas pode ser também um complemento aos offsets. Portanto, de uma forma geral, dentro deste conceito de grid, o que nós temos é basicamente a possibilidade de organizar layouts. Vimos também que temos a possibilidade de aninhar linhas umas dentro das outras. Temos a possibilidade de criar offsets, isto é, colunas
com espaços entre elas e depois à frente, e outra coluna, por exemplo, e temos a possibilidade, inclusive, de inverter as colunas. Com este conjunto de elementos que, de uma forma muito simples, nós podemos aqui colocar com este tipo de classes, nós conseguimos quase em qualquer circunstância criar os layouts dos mais simples aos mais complexos. No entanto, eu referi no início deste vídeo que nesta alusão aos conceitos finais da utilização do sistema de grid, eu iria falar aqui sobre um bocadinho dos mixins e das variáveis, mas uma vez que eu considero que é um conceito demasiado aprofundado e avançado para esta fase de estudo do Bootstrap, eu vou falar nele de uma forma apenas superficial. Vocês têm, como é óbvio, toda a informação sobre o que eu estou a falar dentro da página do Bootstrap. Neste caso, quando chegam aqui à página do Bootstrap inicial, clicam em CSS e têm duas opções. Ou vão logo arrastando lá para o fundo da página, ou então usam este sistema de navegação. Aqui temos o espaço que diz Sistema de Grid, que é aquilo que temos estado a falar nos últimos vídeos. Se clicarem aqui, ele vai desdobrar-se nos vários exemplos e nas várias matérias que eu aqui referi. E no final, nós vamos encontrar aqui Less, Mixins e Variáveis. Vamos clicar aqui, ele vai passar imediatamente aqui para este espaço. Eu vou explicar qual é o conceito que aqui está agregado, não vou exemplificar ainda nesta fase do curso. O que acontece aqui é a possibilidade de nós podermos utilizar através do compilador Less, que vem englobado dentro dos mecanismos do Bootstrap, a possibilidade de definirmos variáveis. Variáveis são determinados elementos do nosso código aos quais nós podemos atribuir um valor e sempre que quisermos usar esse valor ao longo da nossa estrutura, nós fazemos a alusão a estas variáveis. No entanto, estamos a falar da utilização de variáveis e utilização de mecanismos dentro de código CSS e não dentro de código HTML. Okay? Não estamos a falar de divs, nem de parágrafos, nem de headers, nada do género. Estamos a falar fundamentalmente de criar adições ao CSS do Bootstrap para que ele nos possa permitir responder de uma forma muito mais eficiente. E só para deixar ficar o assunto pela rama, mais ou menos, pela forma superficial, o que aqui é dito é o seguinte: com os mixins são usados em conjunto com as variáveis de grid, com as variáveis do sistema de grid do Bootstrap, para gerar CSS semânticos para as colunas de grid individual. Lido isto desta forma, ficamos praticamente a saber o mesmo, mas há que ler isto com 2 olhos e se calhar com 4 cérebros. Porquê? O que está aqui basicamente a dizer é que nós podemos criar subclasses. Nós temos estado a utilizar classes que se designam por call, md, call, sm, com pushes e pulls, e às páginas tantas nós temos aqui qualquer coisa como call, md4, espaço call, sm8, espaço call, xs10, etc. E quando damos por nós, temos aqui uma descrição extremamente grande e que, pior do que isso, não nos permite identificar no interior do nosso código claramente de que é que se refere este espaço. Ora, o que os mixins na prática nos permitem fazer é criar semanticamente, isto é, com um significado próximo, algo que nos pode aglutinar aqueles espaços dali. Eu vou puxar aqui todo este código para não criar confusão e vou mostrar aqui qual é o exemplo da utilização. Você pode modificar as variáveis dos seus próprios valores personalizados ou apenas usando aqui os mixins. Aqui a tradução não está feita de uma forma muito, portuguesmente falando, muito correta. E aqui está um exemplo do uso destas configurações. Reparem, a possibilidade de nós criarmos subclasses que depois podemos utilizar aqui e que vão conter já um conjunto de outras classes que vêm de trás. No entanto, reparem que aqui o make, lg column, offset, etc. é algo que está definido, por exemplo, aqui
neste conjunto de código. Nós iremos reservar para o final desta série eventualmente 1 ou 2 vídeos para tentarmos explorar estas possibilidades, porque de facto elas iriam permitir construir, ou irão com certeza permitir construir o nosso código e as nossas classes de uma forma muito mais semântica, isto é, com um significado muito mais interessante. Isto é, se nós tivermos uma linha, por exemplo, para guardar o título e o autor de um determinado post numa plataforma de fórum, por exemplo, nós, em vez de estarmos a utilizar col-md-5 e offset 4, etc., nós podemos estar a congregar esses conceitos num só e definir depois, por exemplo, call ou content-post ou content-mensagem, ok? Ou espaço mensagem, por exemplo. E, portanto, essa é uma possibilidade que fica aqui em aberto com este sistema dos mixins, less e variáveis, ok? Que depois nós iremos eventualmente estudar aqui lá mais para o final. Temos aqui mais informação no empilhamento, etc. Eles aqui voltam para trás, mas de qualquer das formas, como podemos observar relativamente ao sistema de grid, este é o conceito que aparece no final e é um conceito que eu pessoalmente não domino ainda muito bem e que terei que aprofundar conhecimentos para vos poder explicar de uma forma mais simplificada do que aquilo que está apresentado aqui no site.